mais problema com o seu pecado por causa de Jesus. Deus não tem mais problema com o seu pecado por causa de Jesus. Escute bem, não levante e sai correndo não. E não edite a mensagem, preste bastante atenção. Deus não tem problema com o seu pecado por causa de Jesus. Escute bem isso aqui. Eu preciso de 3 pessoas. Me dá 3 homens aqui. 3 homens. Para você entender isso bem. 3 homens, bem rapidinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa para você. Vamos lá de lá fica melhor para as pessoas te verem. Não. Ok, vamos lá. Aqui está o sacerdote. Te promovi hoje, hein? Aqui está o sacerdote. Aqui está o cordeiro. E aqui está o pecador. Olha só, é só um exemplo. Só uma analogia, é santo. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Ok, escute bem. Na antiga aliança, o homem, quando ele pecava todo ano, o pecador tinha que pegar o cordeiro e trazer diante do sacerdote para que os pecados dele fossem perdoados. Que na verdade não era perdoado, ele era coberto. Ele era simplesmente coberto. Ele tinha um passe livre para viver por mais de um ano. No ano que vem ele tinha que voltar e fazer a mesma coisa. Então o pecado daquele homem ele era tecnicamente perdoado, mas não era completamente perdoado, ele era coberto. Então todo ano um homem tinha que pegar, o pecador tinha que pegar o cordeiro, mas não era qualquer cordeiro. Tinha que ser o melhor cordeiro. Não podia ter mancha, não podia ser enfermo, não podia ter dor, não podia ter nada de errado com ele. Ele tinha que ser imaculado, ele tinha que ser perfeito. Então o pecador escolhia o melhor cordeiro e levava diante do sacerdote. Escute bem. E levava diante do sacerdote. O sacerdote, vem cá, sacerdote. Ele examinava o cordeiro e não o pecador. Examina o cordeiro. O sacerdote examinava o cordeiro e não o pecador. O que ele estava fazendo? Vendo se o cordeiro qualificava para o sacrifício. Vendo se o cordeiro qualificava para receber o pecado desse homem sobre ele. E este homem pegava a mão dele, as 2 mãos, e colocava sobre o cordeiro, e era transferido o pecado desse homem para o cordeiro, uma vez que o sacerdote dizia que o cordeiro qualificava. E aí então o pecado desse homem era transferido para ele. O sacerdote em nenhum momento examinava a vida do pecador, ele examinava o cordeiro. E depois que ele via que o cordeiro qualificava para o sacrifício, ele ficava com o cordeiro e mandava o pecador embora. Ele ficava com o cordeiro e mandava o pecador embora. Isso acontecia na velha aliança. Hoje, na nova aliança com Jesus Cristo, acontece da mesma forma. Quando você erra, quando você falha, Deus ele não olha para você, ele olha para o cordeiro. E ele vê que o cordeiro era perfeito, ele vê que o cordeiro qualificava, ele vê que o cordeiro era perfeito. E ele diz assim: obrigado, pecador, obrigado, pecador, porque eu já sabia que o pecado já foi perdoado. Ele olhava para você e falava assim: eu não posso cobrar dele um pecado que já foi pago. O cordeiro já qualificou para o pecado perfeito, ele já qualificou para o sacrifício perfeito. Então quando Deus olha para você, ele não tem mais problema com o seu pecado por causa de Jesus. E deixa eu te dizer outra coisa muito importante sobre o sacerdote. O sacerdote, pastor Misael, ele não podia se assentar. Enquanto ele estava fazendo o sacrifício, em nenhum momento ele podia se assentar. Se você estudar, você vai ver que no lugar do sacrifício nem cadeira tinha. Por quê, pastor? Porque ele era proibido de se assentar. Porque o trabalho dele nunca estava concluído. Todo dia ele tinha que repetir a mesma coisa.
repetindo o mesmo sacrifício. O trabalho dele não estava concluído. Lembra que eu te falei que no ano seguinte o pecador tinha que fazer a mesma coisa, trazer o cordeiro diante do sacerdote. Então o sacerdote não podia se assentar, porque o trabalho dele não estava completo. Mas a palavra de Deus diz em Efésios 2, que Cristo, depois que ele pagou o perfeito sacrifício, depois que ele terminou, a palavra de Deus diz que ele se assentou. Glória a Deus. Jesus, depois de pagar o perfeito sacrifício, a palavra de Deus diz que ele se assentou. O que isso quer dizer, pastor? O trabalho já estava pronto. O trabalho já estava pronto. Ele não tinha que fazer aquilo de novo. Ele não tinha que repetir aquilo de novo. Como eu citei no início da mensagem, vou citar de novo, porque Deus diz que foi necessário um sacrifício perfeito. Mas fica melhor do que isso, que a palavra de Deus diz em Efésios 2,6, que Cristo, que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar junto com Ele à destra do Pai. Sabe o que é isso, querido? Jesus fez o sacrifício perfeito e se assentou. E depois ele virou e falou assim: agora você senta aqui também, para você não tentar pagar o preço que eu já paguei. Jesus sentou porque já estava terminado e fez você sentar para você não tentar fazer o que ele já tinha feito. Glória a Deus. Agora eu e você estamos sentados à destra do Pai. Agora eu e você estamos sentados na posição de autoridade. Tudo que você tem que fazer hoje, querido, é descansar naquele que trabalhou por você, é entrar no descanso daquele que já fez tudo por você. Tudo que você tem que fazer é entrar nessa nova posição, é entrar nessa dispensação da graça de uma vez por todas, entendendo que você é justificado em Cristo, não por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que Jesus fez. Isso bem alto assim: está consumado. Está consumado. Aleluia. Pastor, já que o senhor falou que Jesus já fez tudo, Jesus já sentou, mandou a gente sentar também, já que Jesus já pagou todo o preço, não é baseado naquilo que eu faço, mas naquilo que Jesus fez. Então quer dizer, pastor, que eu posso viver uma vida de qualquer jeito? Claro que não. Claro que não. Olha só o Bíblia comigo em Tito. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu sempre vou para esse versículo. Sempre vou. Sabe por quê, pastor? Porque as pessoas pensam que a gente veio para dar uma licença para as pessoas verem de qualquer jeito. As pessoas pensam que a graça veio para dar uma libertinagem para todo mundo. Vamos ver se a palavra de Deus diz isso. Abre sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou para quê? Salvador. A graça de Deus se manifestou para salvar. Certo ou errado? Sim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então quer dizer, pastor, que a graça não se manifestou para dar licença para pecar? Não. Porque a verdade é, escute bem isso aqui, que ninguém nunca precisou de licença para pecar. Todo mundo pecava de qualquer jeito, com licença ou sem licença. Quantas pessoas você conhece que dirige sem carteira de motorista? Sabe que não devia dirigir, vai dirigir. Ninguém precisa de licença para fazer coisa errada. Pessoas fazem quem quiser. Então a graça não veio para dar licença para ninguém viver de qualquer jeito. A graça se manifestou para salvar. Mas olha o versículo 12, que fica melhor. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, pastor, a graça não me dá uma licença para pecar, mas ela me ensina a viver correto. Glória a Deus. Aleluia. A graça não te dá uma licença para viver uma vida de qualquer jeito. A graça te ensina a fugir das concupiscências da carne. A graça, ela não veio para passar a mão na sua cabeça. A graça veio te ensinar a correto. Sabe a diferença
diferença entre a graça e a lei é que a lei, quando você erra debaixo da lei, você não presta. Quando você erra debaixo da lei, você não qualifica. Quando você erra debaixo da lei, você precisa ser apedrejado. Diferente da graça, quando você erra na graça, a graça não passa a mão na tua cabeça e fala, está tudo certo, não se preocupa não. A graça, pastor, com muito amor e carinho, ela te coloca no trilho mais uma vez e ela fala assim, vai meu filhinho, a minha misericórdia se renova na sua vida mais uma vez. Agora vai e não peques mais. A graça, ao invés de te colocar para fora, falar que você não presta, que você não merece, que você não é nada, ela te inclui para dentro de novo, ela te abraça e fala bem assim, não se preocupa não, há um novo amanhã para você. Sabe o que eu acho lindo da palavra de Deus? A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E eu entendo que meia-noite e uma já é um novo dia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso? Enquanto você está dormindo, você não sabe nem o que você vai cometer no outro dia. Deus já providenciou misericórdia para a tua vida. Antes de você cometer nenhum pecado naquele dia, Deus já providenciou misericórdia para a tua vida. Deus está sempre um passo à frente. Por isso que Deus mandou Jesus para perdoar os seus pecados, passado, presente e futuro, há 2016 anos atrás. Porque muito antes de você nascer, o sacrifício perfeito já tinha sido consumado. Aleluia. Que é isso, pastor? Passado, presente e futuro? Sim. Passado, presente e futuro. E aí, pastor, você está falando que Deus já me perdoou 10 anos para frente? Sim. Como é que eu provo isso? Ele te perdoou 2000 anos atrás, antes de você nascer. Por que se ele te perdoou 2000 anos atrás, ele tem dificuldade de perdoar o que você ainda vai fazer? Jesus na cruz do Calvário, pastor, gritou dessa forma: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele não falou assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ele falou assim, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se ele tivesse falado, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, ele estaria falando daqueles que estavam crucificando ele. Ele não estava falando daqueles que estavam crucificando ele. Ele estava falando da humanidade inteira. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Passado, presente e futuro. Não sabem o que fizeram, não sabem o que estão fazendo e não sabem o que vão fazer. Então, Pai, perdoa eles agora. Glória a Deus. Antes de você errar, antes do pecado se manifestar, Deus já providenciou o antídoto do pecado, que é o sangue de Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Pedir, por que você não usa droga? Pedir, por que você não se prostitui? Pedir, por que você não se bebeda na rua? Pedir, por que você não mata ninguém quando te fazem mal? Porque eu não quero. Porque eu não quero, foi isso que Paulo disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, não faço porque eu não quero. Eu não faço porque eu tenho medo de Deus. Eu não faço porque eu entendi a revelação do amor de Deus por mim. E eu amo Ele tanto demais que eu não quero entristecer o teu espírito. Então eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu também sou livre para dizer não ao pecado. Você é livre para fazer o que quiser, mas você também é livre para renunciar às paixões mundanas. Então a graça não veio dar uma vida para licença para as pessoas viver de qualquer jeito. A graça veio te ensinar a viver correto, mas sem o peso da condenação, sem o peso da religiosidade, querido. Mas eu não vim aqui, querido, para ensinar algo novo para você. Eu vim aqui dizer para você, querido, que não é sobre nós, porque muitos anos foi ensinado que a responsabilidade é minha, que a responsabilidade é sua. Se Deus não está fazendo é porque você não fez isso. Se você não está fazendo é porque você deixou de fazer aquilo, porque você tem que fazer mais isso, você tem que fazer mais aquilo. A responsabilidade era sempre sua para Deus fazer. Querido, isso era debaixo da lei, porque a aliança da lei era entre Deus e o homem. O homem tinha que fazer para que Deus fazia. Se você fizesse o bem, você receberia o bem. Se você fizesse o mal, você receberia o mal. Essa era aquela dispensação. Mas a dispensação da graça não é mais aquilo que você tem que fazer, é aquilo que Jesus fez. Porque você não pode quebrar um contrato, você não pode quebrar uma aliança que você não assinou, você não pode quebrar uma aliança que não foi firmada em você. E essa dispensação, ela foi firmada entre Deus e Jesus, e você não tem nada a ver com ela. Você simplesmente recebe o benefício por estar debaixo de Jesus. Não é mais sobre o que você pode fazer. Responsabilidade não é sua, é aquilo que Jesus fez. Agora quer dizer que vou viver uma
vida preguiçosa, não. Porque quando você entende o amor de Deus, a graça, você quer servir mais, você quer adorar mais, você quer ser um crente mais fiel, você quer evangelizar mais. Por quê, pastor? Porque é minha obrigação. Não, porque eu entendi o amor de Deus por mim. Alguém aqui está me entendendo? Diz amém? Amém. Eu entendi uma coisa também, que você é livre para fazer o que quiser. Mas você também tem que saber viver uma vida de limites. Porque eu entendi algo, que liberdade sem limite é prisão. Pessoas que acham, então que eu estou na graça, eu posso viver de qualquer jeito. Porque eu estou na graça, agora está tudo certo, Jesus pagou tudo, está tudo certo, eu vou viver uma vida preguiçosa. Deixa eu falar uma coisa para você, você conhece uma pessoa que fala que está na graça e está vivendo uma vida imoral, e falando que está desse jeito, que está numa nova dispensação, está na graça? Deixa eu falar uma coisa para você, essa pessoa não está na graça, ela está na desgraça. É o contrário. Ela está na desgraça. Porque ela está se enganando. Ela está se enganando, porque a graça de Deus não é isso. Nós vimos no início, Zaqueu, ele poderia muito bem então continuar roubando, pastor. Ele podia virar e falar bem assim, está vendo? O homem veio na minha casa. Não foi na casa de vocês, não viu seus crentes. Não foi na casa de vocês, não viu líderes. Não foi na casa de vocês, não viu fariseu. Ele veio na minha casa. Então ele está me dando respaldo para continuar roubando. Amanhã eu vou pegar 10% mais. Ele não fez isso. Ele falou assim, se eu fiz alguma coisa, eu quero devolver. Mas eu não quero devolver só não, 4 vezes. Mas não é só o que eu devolvi, não. A metade do que eu tenho, que eu ganhei honestamente, eu também quero dividir. A samaritana, que estava naquele poço fora de hora, isso nos ensina algo muito lindo. Ela estava naquele poço fora de hora. Por que fora de hora? Porque ela estava cansada de ser confrontada e ouvir tititi por causa da vida que ela levava. Ela estava cansada de ver os outros falar mal dela. Então o que ela falou assim? Eu vou lá, mas eu vou fora de hora. Eu não quero encontrar ninguém. Eu não quero encontrar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. Ela estava evitando o confronto, ela estava evitando encontrar com alguém. Mas Jesus é tão maravilhoso, que o Deus Todo-Poderoso, Ele resolve parar tudo por causa de uma pessoa. Jesus vira para os discípulos e fala bem assim, me convém, é necessário que eu passe por Samaria. Eu preciso passar por Samaria. Os discípulos viram para ele e falaram assim, Jesus, que isso, Jesus? O senhor não sabe que a gente não tem negócio com o samaritano? O senhor não sabe que a gente não faz nada? O samaritano não gosta de judeu, o judeu não gosta de samaritano. Eles vão tratar a gente mal lá. Eles vão receber o senhor mal. E se você estudar, e você olhar a geografia, olhar o mapa de Samaria, Samaria ficava logo no meio. E Jesus era muito mais viável, era muito melhor passar por dentro de Samaria mesmo. Mas os judeus, eles preferiam dar uma volta, passar por fora, do que passar por dentro, mesmo sendo um caminho mais curto. Porque eles não queriam o relacionamento com o samaritano. E eles falaram, Jesus, não, Jesus, vamos dar a volta, Jesus, é melhor. Não, Jesus falou assim, eu preciso passar por Samaria. E Jesus chega lá dentro de Samaria. Jesus já está lá no poço antes da mulher chegar. Está esperando a mulher chegar. Quando ele vira, conversa com ela, e você sabe da história. E ele pede água para ela, ela fala bem assim, quem é você para falar comigo? E aí Jesus fala, cadê seu marido? E ela fala, não tem. Jesus fala, está certo, você tinha 5. O que você tem agora nasceu. Ela já estava num ciclo decepcionante. Ela estava num ciclo, vivendo uma vida frustrada, buscando algo que satisfazesse a sede dela, mas ela buscava em homens. Ela buscava num ciclo onde as pessoas não podiam satisfazer ela. Ela já tinha passado por 6 homens, mas no dia que ela encontra com o 7º, as coisas mudam. No dia que ela encontrou com o 7º homem, as coisas mudou na vida dela. O ciclo foi quebrado. E a mulher, quando ela entendeu o que Jesus estava falando para ela, ela falou assim, me dá dessa água que o Senhor tem para dar aí. E ela pega e bebe da água de Jesus. Ela bebe da água da vida. Uma transformação radical.
acontece na vida daquela mulher. Sabe o que acontece depois dali? Ela sai correndo para dentro de Samaria e começa a contar para todo mundo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o homem que falou tudo sobre a minha vida. Agora anote uma coisa: essa mesma mulher estava no poço fora de hora, porque ela estava evitando o confronto, mas no dia que ela encontrou com a graça